Olá, graça e paz! Hoje vamos falar sobre o que se sabe sobre a Arca de Noé nos tempos de hoje. Em tempos pré-históricos, a humanidade se afastou dos caminhos de Deus, mergulhando em uma era de violência e depravação. Diante dessa realidade, Deus, em sua infinita misericórdia, decide salvar a vida de Noé, um homem íntegro e fiel, e sua família. Deus instrui Noé a construir uma arca colossal, capaz de abrigar sua família, casais de cada animal puro e provisões para um ano. A construção da arca, um empreendimento colossal, dura anos e testa a fé e a obediência de Noé. Após a conclusão da arca, o tempo do julgamento divino chega. As comportas do céu se abrem e uma chuva torrencial cai sobre a terra por 40 dias e 40 noites, inundando todo o planeta. A arca, guiada por Deus, flutua sobre as águas enfurecidas, protegendo seus ocupantes enquanto o mundo é purificado. Após o dilúvio, a arca pousa sobre o Monte Ararat. Noé, sua família e os animais saem da arca para um mundo renovado, livre da maldade que o corrompia anteriormente. Deus estabelece uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. O arco-íris, símbolo da aliança, surge no céu como um lembrete constante da misericórdia e do poder de Deus. A história da Arca de Noé é rica em simbolismos e significados que transcendem o tempo e a cultura. A arca representa a salvação e a esperança em meio ao caos, enquanto o dilúvio simboliza o julgamento divino sobre o pecado. A figura de Noé nos ensina sobre a importância da fé, da obediência e da retidão diante de Deus. A história da Arca de Noé é encontrada a partir de Gênesis 6 e nos transmite importantes lições. Deus é justo e misericordioso. Ele pune o mal, mas também oferece oportunidades de redenção e recomeço. A fé é essencial. Noé creu na palavra de Deus e agiu de acordo com sua fé, salvando-se e preservando a vida na terra. A obediência é fundamental. A construção da arca e o cumprimento das instruções divinas demonstraram a obediência de Noé a Deus. A retidão é recompensada. Deus honra aqueles que vivem de acordo com seus princípios e valores. A esperança sempre existe. Mesmo em tempos sombrios, a história da Arca de Noé nos lembra que Deus sempre oferece uma chance de recomeço e redenção. A narrativa da Arca de Noé continua a inspirar e desafiar pessoas de todas as idades e culturas, servindo como um lembrete da justiça, da misericórdia e do amor de Deus. A Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas e cativantes do Antigo Testamento. Depois de criar os humanos, de acordo com a Bíblia, Deus ficou tão descontente com eles que decidiu deixar um dilúvio cobrir o planeta. Para as pessoas que consideram o texto religioso como um relato historicamente preciso de eventos reais, a busca por evidências arqueológicas da arca é igualmente cativante, e isto inspirou alguns fiéis intrépidos a inspecionar as encostas do Monte Ararat, entre a Armênia e a Turquia, e a buscar vestígios do navio de madeira. Em 1876, por exemplo, o advogado e político britânico James Bryce escalou o Monte Ararat. Esse seria o monte onde a arca atracou, segundo relatos bíblicos. Ele afirmou que um pedaço de madeira que atende a todos os requisitos do caso, era na verdade um pedaço do navio. Regularmente, ocorrem mais descobertas modernas da arca. Desde o relatório de um optometrista que diz ter visto o navio em uma formação rochosa acima da montanha na década de 1940 até uma alegação de que pastores evangélicos encontraram madeira petrificada no pico no início dos anos 2000. Esses mitos do dilúvio poderiam ser baseados em fatos? Parece que existem evidências geológicas de uma grande inundação na região do Mar Negro há cerca de 7.500 anos. Diz o explorador da National Geographic Eric Klein, arqueólogo da Universidade George Washington, Estados Unidos. Porém, a maioria dos cientistas não concordam com a dimensão do dilúvio. Para eles, é muito mais sensato acreditar que as inundações tenham ocorrido em lugares e épocas diferentes, e que esses eventos naturalmente tenham entrado na tradição oral e escrita do mundo. Para complicar ainda mais a questão, os estudiosos discordam sobre a localização precisa da Arca de Noé, de acordo com a Torá.
No livro de Gênesis, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat localizadas no antigo reino de Urartu, uma área que agora inclui a Armênia e partes do leste da Turquia e do Irã, não no único e icônico pico que hoje leva seu nome. Não há como determinar exatamente em que local do Antigo Oriente Próximo ocorreu, diz Magnus. E tanto Pliny quanto Magnus dizem que mesmo que partes da arca tenham sido ou venham a ser encontradas, nunca poderiam ser conectadas a eventos históricos de forma conclusiva. Se realmente existiram, não temos como situar Noé e o dilúvio no tempo e no espaço, pondera Magnus. A única maneira de determinar isso seria se houvesse uma inscrição antiga autêntica, e mesmo assim, ela aponta, tal inscrição poderia se referir a outro Noé, ou outro dilúvio. Isso não impediu a proliferação da pseudo-arqueologia que defende a Bíblia como verdade literal. As buscas infrutíferas geralmente estão alinhadas com os adeptos do criacionismo da Terra Jovem, a crença de que, apesar das evidências em contrário, a Terra tem apenas milhares de anos. Arca e o dilúvio, mesma evidência, conclusões diferentes. Esses grupos usam evidências arqueológicas seculares para reforçar sua interpretação literal das Escrituras, e simplesmente desconsideram ou tentam refutar as evidências em contrário, mas nem todos compartilham as mesmas táticas. A autodenominada Organização Apologética Ansvers in Gênesis está focada em questões científicas e até administra um parque de diversões temático da Arca de Noé em Kentucky, Estados Unidos. Reconhece a onipresença de mitos relacionados ao dilúvio além da história de Noé no Antigo Testamento e até mesmo admite que a arca nunca poderia ser encontrada. Não esperamos que a arca tenha sobrevivido e esteja disponível para ser encontrada depois de 4.350 anos, crê Andrew A. Snelling, geólogo, que passou décadas tentando provar a juventude da Terra. Snelling discorda dos arqueólogos, no entanto, sobre por que os restos do navio nunca serão encontrados. Sem árvores maduras disponíveis para Noé e sua família construir abrigos depois que saíssem da arca, há todos os motivos para esperar que eles desmontassem a arca, da qual não precisavam mais, para recuperar a madeira, diz ele. Embora a organização apologética não descarte a possibilidade de um dia encontrar a arca, Snelling lamenta o que chama de reivindicações questionáveis dos buscadores da arca que embotam o impacto potencial de uma descoberta verdadeira. Para Magnus, que atualmente lidera escavações em uma sinagoga da época romana tardia na Galileia, a busca pela Arca de Noé não apenas confunde o público, mas diminui a empolgação com as verdadeiras descobertas arqueológicas, mesmo aquelas que oferecem suporte para partes da Bíblia, como a existência da casa de Davi. Sabemos muito sobre o mundo bíblico e é muito interessante, diz ela. Parte do problema, diz Pliny, é que o público tem expectativas irrealistas da disciplina de arqueologia, e a mídia popular destaca a emoção da pesquisa em vez do lento acúmulo de conhecimento arqueológico. Não somos como Indiana Jones, diz ele. É um procedimento científico. É meticuloso. Mas o que nós achamos excitante não necessariamente entusiasma outras pessoas. Em sua juventude, conta Pliny, ele gastou muito tempo e energia tentando refutar a suposta evidência bíblica que encanta o público ano após ano. Mas, eventualmente, ele desistiu, e agora concentra seu tempo em suas expedições e traduzindo sua pesquisa para aqueles dispostos a aceitar os resultados do processo científico. Para nós cristãos, a Bíblia é um diário de Deus e um guia para nossas vidas, independentemente de provarem ou não que a arca existiu, nós cremos incondicionalmente. Deus fez e faz milagres a todo tempo e o sobrenatural nem sempre pode ser explicado ao homem natural, mas nós vivemos pela fé. Desejamos que Deus, em sua infinita sabedoria, abra todas as portas de prosperidade e paz para você e sua adorada família. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com um amigo. Deus te abençoe.